Boa noite, estamos começando mais uma live de Denise Mosaicos. Quero dizer a todas que são muito bem-vindas a essa nossa live, O Mundo Encantado do Mosaico Moderno. Eu me apaixonei pelo mosaico moderno, como vocês sabem, quando eu já estava para me aposentar. E agora eu tenho como missão ensinar mulheres acima de 45 anos a serem mais felizes e realizadas, fazendo peças lindas e originais em mosaico moderno por puro prazer. E hoje eu escolhi um tema muito especial, que nós estamos perto de Natal. Uma aluna participou de uma exposição no mercado de Natal, levou as suas peças de mosaico, então ela vai compartilhar com a gente. Então, nosso tema de hoje é a exposição do mosaico moderno no mercado de Natal. Então, hoje é uma quarta-feira, dia 14 de dezembro de 22, o Natal já tá aí, batendo na porta, né? E as minhas alunas têm feito peças lindas e originais em mosaico moderno para presentear com exclusividade pessoas queridas. E hoje, como eu já mencionei, eu convidei uma aluna que está sempre me surpreendendo com as suas peças lindas e originais em mosaico moderno. Então eu quero pedir para vocês colocarem o dedinho no coração para o Instagram começar a divulgar que nós já estamos ao vivo. Ele está demorando um pouquinho para informar que nós estamos ao vivo. Deixa eu arrumar aqui que esse celular aqui tá ficando um pouquinho na frente do YouTube, mas tudo bem. E então, como eu estava dizendo, eu queria pedir para vocês colocarem o dedinho aí no coração para me ajudarem, porque o Instagram tá demorando um pouquinho para avisar que nós já estamos ao vivo. Então eu quero começar o nosso conteúdo quanto antes, em respeito a todas vocês que pontualmente estão aqui me prestigiando. Mas antes de eu chamar a nossa convidada especial, eu queria mostrar como ficou o mosaico que nós fizemos, que nós mostramos na última live. Vocês lembram aquele quadro florido? Então eu mostrei, fiz como que eu ia fazer, o trabalho estava numa tela, certo? E eu fiz com pastilhas de diversas cores que sobraram da diversos trabalhos. Então nós colamos aqui, todo esse trabalho foi feito numa tela. Depois aqui nós fizemos aqui com pedacinhos, preenchemos aqui a volta toda com pedacinhos de pastilhas verdes, que também sobra quando nós fazemos recortes de pastilha para fazer folhas. Deixa eu pôr aqui pertinho para o pessoal do YouTube ver. Então, esse foi o quadrinho, ele é pequeno. Aqui nós usamos uma pastilha de mármore. E esse trabalho não tem rejunte, então é uma coisa simples de ser feita, um presente pequeno, né, para você colocar num cantinho da parede da sua casa. Então, se vocês gostaram, deixem aí os comentários, se vocês gostaram dessa ideia. E eu escolhi também para começar a nossa live, uma frase filosófica que eu adoro, que é a seguinte: a vida nos propõe desafios pela manhã, que se transformam
em oportunidades e soluções à tarde. Um minutinho, que eu tô com um probleminha aqui no meu YouTube. Desculpa, pessoal. Pronto. Resolvido. O cabo acabou caindo. Então, repetindo um pouquinho, nós estamos no momento filosófico e a frase que eu escolhi é que a vida nos propõe desafios de manhã e que se transformam em oportunidades e soluções no período da tarde. Então é uma coisa assim para vocês refletirem, porque na minha história o mosaico veio como um desafio que eu tinha. Qual o desafio que eu tinha de vencer ao começar a minha jornada no mosaico moderno? Foi vencer o paradigma de que eu não tinha dons artísticos nenhum e nem habilidades manuais. Então, quando eu quis fazer mosaico, esse foi o meu desafio. O desafio de superar esse paradigma. E uma vez que eu superei esse desafio, surgiu a oportunidade de divulgar o mosaico moderno para as mulheres de todo o Brasil. E hoje eu fico muito feliz porque muitas dessas mulheres estão felizes e realizadas fazendo peças lindas e originais em mosaico moderno. Então tudo isso é muito gratificante, eu poder compartilhar a minha jornada e estimular todas vocês a também começarem um hobby moderno e muito delicioso que é o mosaico moderno. A minha aluna Rose, que é a convidada de hoje, vai compartilhar quais foram os desafios do que o mosaico moderno trouxe para a sua vida e quais foram as oportunidades que surgiram e como ela está se transformando na sua jornada com o mosaico moderno. Então eu vou convidar a minha aluna Rosizata para entrar na live e se apresentar. Então, se você estiver me assistindo no Facebook, eu peço que vocês venham. Então, eu acabei de mandar o convite para a Rose. Esperar ela entrar. Tenho que virar a câmera. Certo. Aí. Nossa, marinheiro de primeira viagem. Perfeito. Desculpa, pessoal, estou no escritório. Ah, tá no escritório? Tá. Te prendi aí até mais tarde hoje. Muito obrigada, Rose, de você estar se dispondo a compartilhar um pouquinho da sua experiência. Eu gostaria que você se apresentasse, porque muitas ainda não Bem, pessoal, conhecem. eu sou aluna da Denise desde fevereiro. Foi a turma de fevereiro. E eu me chamo Rosi Iscariote Zata. Sou filha de Divino Iscariote e Helena. E por que eu falo deles em primeiro, né? Porque meu pai é pedreiro, foi pedreiro. Eu perdi meu pai não faz tanto tempo. E minha mãe foi uma batalhadora muito grande e ela fez muito artesanato na vida. Então, eu tenho uma história familiar, não com mosaico, mas com duas formas que complementam o mosaico em si. Eu moro em Videira, Santa Catarina, é uma cidade pequena. Hoje eu preparei, como eu estou no escritório, fica fácil, né? Ó o mapinha aqui, Santa Catarina. Videira fica, eu sempre disse, na partinha mais estreita de Santa Catarina. Videira está aqui, tá? Então, de Videira até o litoral, até Florianópolis, dá em torno de uns 380, 400 quilômetros. E de Videira até São Miguel do Oeste, Dionísio Cerqueira, que é divisa com a Argentina, aqui dá mais uns outros 410 quilômetros. A gente fica no meio do estado aí.
Mas é uma cidade pequena, uma cidade com 60 mil habitantes. Muita gente me conhece. Sou casada, tenho 2 filhas, tenho 4 netas. E a gente brinca que lá em casa, o Ride é o homem das 7 mulheres. Porque sou eu, 2 filhas e 4 netas. Então não tem. E ele diz que ele é o homem mais amado que ele conhece, porque mulher ama mais. Eu acho que a gente ama numa intensidade muito grande, tanto homem quanto mulher. O mais ou menos, não sei, mas a gente ama muito. Então essa sou eu. E você teve, como você falou, experiências com artesanato ao longo da sua vida antes de você começar com o mosaico. O que você fez antes de conhecer o mosaico moderno? Pois é, Denise, eu fiz. Eu saí de casa aos 14 anos para trabalhar. E eu sempre digo ali em casa que quando eu saí para trabalhar, a minha mãe perdeu uma dona de casa. Porque eu fazia até pão, né? Pão caseiro. Na época era assim, né? As meninas eram ensinadas para serem donas de casa. E como a mãe trabalhava muito, trabalhava para alfaiate, fazia aplicações para vender em lojas de armarinhos, a mãe tinha pouco tempo, então as meninas, as filhas ajudavam. Então, eu olhei a mãe muitas vezes. A mãe também não tinha muito tempo para ensinar a gente. Então, eu aprendi a fazer crochê sozinha, aprendi a fazer tricô sozinha. Detesto uma máquina de costura, mas também já costurei, né? Porque eu não gosto da máquina de costura. Minha irmã é costureira de mão cheia. Eu não consigo sentar na frente de uma máquina. Mas a família toda sempre foi muito ligada à área de artesanato. E aos 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, a minha mãe também me disse que a partir daquele momento, eu passaria também a ajudar o meu pai. O meu pai era analfabeto, não sabia nem ler nem escrever, mas era muito bom de cálculo. E eu digo que ele fez Mobral e ele foi um excelente construtor, sabia ler uma planta de uma forma maravilhosa. E eu passei nos finais de semana, sábado e domingo. Sábado fazia pagamento para peão, para pedreiro, a servente pedreiro. E no domingo eu ajudava ele nas medições das casas. Aqui em Videira tem muita casa que eu conheço de tanto puxa-treno. Por que eu estou dizendo isso? Porque, novamente, tanto a área da construção civil que o pai trabalhava, quanto a área de artesanato que a mãe trabalhava, você me apresentou dizendo que eu te surpreendia, né? Mas eu acho que é um legado que eu tenho deles. É uma forma deles estarem comigo ainda, hoje, mas é um legado que tanto no artesanato, quanto na construção civil, tanto na argamassa, tanto na turquês, tanto no riscador, cada vez que eu pego um desses equipamentos, não tem como não lembrar. Toda vez que eu pego um lápis para desenhar, não tem como eu não lembrar da minha mãe quando fazia os bordados dela e fazia os riscos à mão livre. Então, eu tenho, sim, uma experiência anterior. No decorrer da minha vida, eu sempre foquei muito, quando eu tive algum problema, em alguma atividade manual. Então, tivemos um problema muito grave com a nossa filha mais nova. Ela tinha 3 aninhos. E eu precisava de alguma coisa para ocupar o meu tempo, além de cuidar dela 24 horas por dia, né? Mas eu passei daí a fazer pintura em tela. Então, eu tenho muito quadro, muito quadro. Mudei de casa, agora não tenho nem onde pôr. Mas eu fiz por 6 anos pintura em óleo em tela, né? E a minha professora era a Leonie, hoje ela está com bastante idade, mas eu devo a minha habilidade, todo o ensinamento de cores, das matizes, eu devo a Leonie. Então, sim, fiz muito artesanato, mas nunca fiz sempre para mim, fiz sempre para casa, fiz sempre para os amigos, fiz sempre para a família. Nunca comercializei nada. E agora,
Eu agradeço, porque a sua história é incrível. Cada vez que você participa de uma live, você conta um pedacinho, você está de parabéns. E quando você se inscreveu no nosso curso, Juntas no Mosaico, você tinha um desafio pela frente. Você já tinha alguma coisa em mente. Você pode começar a contar para a gente o que te motivou? Qual que foi o desafio que te levou para no Mosaico? Agora eu vou te contar de novo algumas coisinhas que você não sabe e outras que você já conhece, né? Mas quando a gente casou, o Ride foi, ele trabalhava no Banco Itaú e o Itaú abriu algumas agências no Nordeste. Então era a chance do meu marido ser promovido, era solicitar transferência. Nós pegamos o mapa do Brasil e nós pegamos olhamos o menor estado. Pegamos o mapa do Brasil, o menor estado, a gente escolheu para ir para lá. Nesse meio tempo, o pai disse, não vão, fiquem aqui, construam, eu dou um terreno. A gente tinha um terreno onde hoje é esse escritório. Eu disse, não, pai, não precisa de terreno nenhum, a gente tem o terreno e já era nosso desde criança, né? O pai me olhou e ele disse assim, eu vou dar o terreno aqui debaixo do lado da casa, porque vocês não têm dinheiro para fazer o muro que precisa ser feito para segurar aquela terra. E ele estava certo, porque depois de 40 anos a gente construiu aqui, né? A minha casa hoje é em cima. Então, semana passada, final da semana passada, nós transferimos a nossa residência da casa de 360 metros quadrados, para um apartamento de 110. Quando o Ride, em janeiro, me disse, nós vamos para o apartamento, eu desci as escadas da casa, que fica aqui próximo, fundos de terreno, e eu vim aqui e olhei, que ficou parado 6 anos, e eu olhei aqueles muros, e aqueles muros estavam... Nós temos um inverno muito úmido, e chove bastante também durante o verão. Mas isso quer dizer que os muros estavam mofados, estavam escuros, estavam pretos. Quando eu desci as escadas, eu olhei aqueles muros e disse, meu Deus, eu tenho que achar alguma coisa para colorir esses muros. Porque preto desse jeito, eu vou morrer. Eu não consigo viver num lugar que não tenha cor. E daí eu procurei joguei no Google, né? Trabalhos coloridos, artesanatos coloridos. E por incrível que pareça, você estava divulgando uma turma de mosaico, uma semana de mosaico moderno, e não sei por que cargas d'água foi segundo ou terceiro item da pesquisa, apareceu a semana mosaico moderno. Apareceu como na busca como artesanato colorido. Eu assisti toda a semana do mosaico, tinha um desafio de algumas perguntas, né? Eu não consegui fazer isso durante a semana. No domingo de manhã eu disse, não, agora vamos fazer. Vamos fazer e olhei para o Ride e disse, vou fazer o curso, vou me inscrever no curso. E só me olhou e disse, faça. Você acha que dá conta? Acho que dá. Então faça. Vim, fotografei o que eu precisava mandar para responder as perguntas e fiz a inscrição na segunda-feira. Então, para mim, o meu maior desafio é terminar os meus muros hoje, né? Mas naquela época era fazer um curso que me desse técnica, que me desse possibilidade de eu deixar com a minha cara, né, do meu jeito, o lugar onde eu iria morar. Você respondeu as perguntas e falou que você queria fazer o muro. Eu falei, nossa, essa é audaciosa, ela já quer começar o mosaico fazendo painel no muro, né? E você falou uma frase que me marcou bastante. Você disse assim, que as batalhas são vencidas diariamente. Então, eu fiquei assim, você foi a vencedora do desafio, né? Você recebeu o prêmio, a mandala para fazer.
E ela começou a fazer, fez o muro, nós já postamos o muro, ela fez um mapa mundi, né? Depois ela conta, bem bonito. E aí, tudo com a Rose acontece muito depressa. Ela começou a fazer aulas e já recebeu uma encomenda de uma imobiliária. Como é que foi? Como é que essa Já, quando imobiliária eu te descobriu? recebi o kit, eu comprei o curso com as ferramentas e o kit, né? Até porque eu não conhecia as ferramentas. Turquês eu conhecia. Mas, enfim, né? Eu comprei os dois porque eu queria ver como é que isso acontecia. E junto com aquele material, veio algumas pastilhas. E eu, na noite que chegou, na tarde que chegou as pastilhas, à noite, eu coloquei tudo aquilo em cima da mesa. E, novamente, o Ride, né? Disse, Ride, e agora? Faço o quê? Ele olhou aquilo, veio, olhou a mesa, ele disse, faça o número para o escritório. Na êxito, a gente não tem o número ainda lá na frente. E eu fiz o muro. Sentei e fiz as florzinhas, porque daí eu já tinha assistido algumas aulas da semana do mosaico, eu tinha assistido algumas aulas já no Hotmart. Então eu tinha testado algumas coisas, visto algumas coisas, e peguei a turquês e fiz o número. Junto com esse material veio alguns azulejos para mim fazer uma bandeja. E esse número eu postei no Facebook. Geralmente eu posto antes de rejuntar o material, a peça, e depois de rejuntado, para o pessoal ver a diferença disso. E quando eu postei, uma prima minha que mora em Tapejara, eu sou de lá, bem pertinho de Passo Fundo, a Sônia, ela me chamou no WhatsApp, ela disse, eu tenho um tio que tem uma imobiliária em Itapema, ele está de aniversário daqui 40 dias, e eu gostaria que você fizesse para ele alguma coisa em mosaico, porque eu acredito que isso ele não tenha. Então, foi alguns dias pensando o que eu ia fazer. Uma imobiliária, um tio que eu não conhecia, porque é tio do lado dela, não do meu, né? Sônia, dias depois, né? Vamos fazer um porta-chave? Porque uma imobiliária ele tem que ter chave. Não só da casa dele, como das casas que ele aluga ou vende, enfim. E com aquele azulejo, peguei, baixei o logo dele era vermelho, tinha um azulejo vermelho no kit, com o azulejo da bandeja, eu disse, agora eu tenho 40 dias, a bandeja eu faço depois. Eu fiz o logo, eu fiz o logo para ele. Comprei um esmeril, porque eu tinha visto também uma outra aluna trabalhando com esmeril, então eu risquei o logo, esmerilhei, adequei, fiz as letras com peças mais únicas, não tão de caco. Ele ficou muito bonito. Por ser o meu primeiro trabalho, eu achei que ficou lindo, maravilhoso. Hoje, possivelmente, eu faria diferente. Mas ele gostou muito, a Sônia gostou muito. E foi o primeiro trabalho que eu vendi. Então, eu não tinha feito. Eu tinha feito o número para o escritório, com pastilha de vidro. E já na sequência, já sem fazer nenhuma atividade do curso, a não ser as florzinhas em si, né? Eu já fiz o porta-chave para esse tio da minha prima, da Sônia, que foi lá para Itapema. Deve estar na imobiliária dele. Ele gostou bastante, disse que não tinha nenhuma peça de mosaico ainda e foi a primeira que ele ganhou. Quero ver ainda ela lá, vamos ver. É o que eu sempre digo, né? Nós vendemos sem querer vender, sem ter intenção. As pessoas, quando a gente posta nas redes sociais, as pessoas veem e perguntam, mas o que que é? Foi você que fez? Como é que é isso, né? Então, é muito diferente de tudo que as pessoas estão acostumadas a ver pinturas, tal. Agora, um mosaico moderno, as cores que ele fica bonito com os azulejos, dá uma outra apresentação para o trabalho. Com certeza, chama muito atenção. E com certeza você deve ser a única aí na sua cidade que deve estar fazendo mosaico. E eu convido todas as que estão me ouvindo também a começar a aprender, porque
Pouca gente sabe fazer mosaico e você vai ser a única, assim como a Rose é a única na região dela, na Alzira, lá em Buriti Bravo, também é a única na região dela. E é muito gostoso ver todos vocês fazendo esses mosaicos lindos, originais e todos bem acabados. Como ela disse, ela usa o esmeril, faz aquele acabamento que eu insisto bastante. Então, fica um trabalho diferenciado. E você participou do mercado de Natal, você preparou várias peças, né? Como é que foi essa experiência? Nesse decorrer desse processo, eu tive... tem uma amiga minha que se chama Kátia e ela é presidente de uma associação de artesanato. E nesse processo, a Kátia, um dia ela me disse, quando você se sentir à vontade, venha para a associação. É uma forma de você contribuir com a gente numa outra atividade totalmente diferente, porque as artesãs não trabalham com esse tipo de artesanato, com esse tipo de arte. E eu não considero artesanato, eu considero uma arte, o mosaico. Por incrível que pareça, não é só juntar caco, a gente junta a vida da gente, porque a gente junta sentimento, peça a peça. Então, ele não é um artesanato puro e simples. Você colocou uma parte do teu sentimento ali. E tudo isso faz com que ele se torne a tua parte artística passa para aquela cerâmica, para aquela pastilha, para aquele material que você está fazendo. Então, eu fui para a associação. E na associação, a associação foi convidada através de edital, né? Na associação eu fiquei conhecendo, sabendo sobre o mercado, o edital da prefeitura para participar do mercado de Natal. Eu sentei com a Kátia e eu disse, Kátia, nós temos 1 metro, o stand tem 1 metro. Se eu for com a associação não vai conseguir levar praticamente nada, porque as minhas peças não podem ficar uma em cima das outras, porque quebra. Então eu tenho que estender elas na mesa. A toalha você coloca uma em cima da outra e tudo certo. Né? O avental um em cima da outra, tudo certo. A boneca de pano uma em cima da outra, tudo certo. Mas o mosaico eu não queria ver um em cima do outro. Então eu entrei, participei do edital sozinha e estive lá com 24 peças. Tá? Eu tirei da associação 7 peças que eu tinha lá e o restante das peças, das 24 peças, eu produzi todas elas em uma semana. Eu trabalhei muito. Como sempre, né? Não tinha hora. É que na quarta-feira, a menina que era responsável pelo edital, a Márcia, me ligou, ela disse, Rosi, está preparando? Lembre que tem que ter peça de Natal. Disse, Márcia do céu, eu estou preparando peça para o Natal, com motivos natalinos, eu só tenho um porta-retrato. Assim, não, você tem que pôr mais alguma coisa, porque senão não atende o edital. Então, eu saí fazendo porta-vela, verde e vermelho, fiz 2, fiz uma moldura, peguei, de manhã, tomando café, olhei a parede, tinha uma moldura, mais ou menos de uns 10 centímetros, e no meio não tenho quadro, não tenho nada, ela é vazada, e eu tinha uma samambaia. Eu tenho uma área de inverno na casa, e eu olhei aquela moldura e disse, mas é bem você que vai hoje. Tirei a moldura da parede e revesti ela com amarelo, marrom, verde, vermelho e laranja. Ficou bem natalina. Ficou muito bonita. Eu não vendi ela, mas ela está entre as 2 janelas do meu apartamento hoje. Ela está muito bonita ali fora, sabe? Dentro tem uma samambaia verde, então ela deu um destaque, tanto para a folhagem quanto a moldura em si, ficou muito bonito. Por que eu estou contando isso? Porque tem coisas muito simples que a gente pode fazer e que dá um impacto muito grande. Muito grande. O primeiro dia que eu fui no mercado, eu levei só a moldura. O segundo dia, eu levei a samambaia. E o impacto foi enorme, porque a samambaia chamou a atenção e, logicamente, viram o mosaico que estava em torno. Então, foi uma experiência muito boa.
Eu levei as peças para venda, mas eu levei também os tapetes de porcelanato que eu tenho para colocar na frente dos apartamentos que eu ainda não consegui colocar, por vários motivos. Então, esses estavam lá como acervo pessoal e isso chamou muita atenção. Dá para pisar? Como é que você faz? Eu sapateava em cima daqueles pisos, porque é porcelanato, não vai quebrar, sabe? Subia, tem certeza que não quebra? Dei um pulinho, né? Se não quebra, é o mesmo porcelanato que você tem no piso da tua cozinha, a dureza é o mesmo. Então, isso chamou muita atenção. Levei alguns pássaros que eu tenho em tela também, que também é para o muro. Então, eu mostrava o mosaico de formas diferentes, né? Em tela, pronto, levei um riscador, cortei. Teve algumas pessoas que me pediram, e como é que você faz com a turquesa? Fiz florzinha na hora, sabe, para ver. Então, foi bonito. Vendi. Mas foi mais bonito falar da forma como se faz do que eu esperava vender. Eu senti muito mais prazer em falar aquilo que eu fazia do que a própria venda, né? A venda, por mais que você faça para venda, mas sempre parece que é alguma coisa que vai de ti, né? E você, às vezes, tem uma certa resistência para deixar ir. Mas o falar sobre é muito bom. Uma das coisas que... Eu sou muito branca, gente. Eu sou muito branca. E uma das coisas que muita gente falava... Nossa, eu nunca te vi tão morena. Cor de pedreiro. Tô fazendo muro. Olha a minha mão. E aqui vocês, não sei se vocês conseguem ver, mas a diferença de cor daqui para cá e daqui para cá é enorme por causa da luva. Então, eu tô moreninha, mãozinha branca. Por causa do sol. Então, eu dizia isso, né? Filha de pedreiro, gente, olha só, tô trabalhando na construção civil, isso é cor de pedreiro. Turma dava risada. E a gente brinca com isso, né? Mas é prazeroso estar fazendo e se sentindo bem, colocando tudo aquilo que você tem dentro de você num mural, ou numa mandala, ou num porta-chave, ou num descanso de panela, ou numa banqueta, sabe? É gostoso fazer isso, é bom fazer isso. É muito bom as pessoas passarem e dizer, tem 8 banquetas lá, acho que eu sei quem vou procurar. Venha que fizemos 8 banquetas. Então, são coisas assim que surgiu, né? Surgiu e foi muito legal. Você disse que vendeu algumas peças e surgiu pessoas encomendando, pedindo para você fazer o tapete, surgiu novas oportunidades lá, porque foi novidade para todo mundo, né? Para você e para pessoas. Alguma encomendou? Eu tive várias encomendas, Denise. Isso até me surpreendeu, porque eu tive várias encomendas. Teve 2 pessoas que passaram e que me disseram que conheciam mosaico. Uma delas me disse, eu faço mosaico. Eu disse, mesmo? Né? Eu estalo os olhos mesmo? Mesmo? Sim, eu fiz a minha calçada. E toda ela em caquinho. Eu disse, não, você não fez mosaico, você fez caquinho, fez calçada de caquinho. Porque mosaico, ele precisa de um projeto, você precisa avaliar, você desenha, você planeja aquilo que você vai fazer. Lógico que é também uma forma de fazer mosaico, né? Ou juntar os cacos. Mas o mosaico, para mim, que me dá prazer, é aquele planejado, é aquele desenhado, é aquele buscado, a melhor técnica, o melhor acabamento, aquele que me dá prazer, é esse. E outra foi a Vivi, ela é professora da universidade aqui, e ela e o marido ele faleceu num acidente, assim, de uma forma triste, mas eles estavam desenvolvendo uma tese sobre mulheres acima de 60 e o mosaico com uma atividade terapêutica. Eu descobri isso no mercado de Natal. A Vivi chegou e me disse, eu não sei fazer, mas a gente estava fazendo uma tese
estava propondo uma tese junto com o Marcelo para a gente apresentar isso no doutorado dele. Então, o restante ninguém sabia, ninguém conhecia. Recebi encomendas, recebi um tapete para um hall de entrada, já estou negociando isso com uma arquiteta que está fazendo a casa de uma empresária aqui. Ela tem uma indústria, então o hall de entrada dela vai ter um tapete meu. Vamos fazer conforme está a decoração, vamos nos adequar àquilo que está já proposto pelo arquiteto. As 8 banquetas que ele passou e olhou a banqueta, ele disse, mas agora eu sei. Então, vem as 8 banquetas, né? E como é é na churrasqueira, é um ambiente mais masculino, então me olhou, ele disse, não pode ser florzinha. Eu disse, não se preocupe, sentamos e planejamos aquilo que vai ser. Então, esse tipo de atividade eu gosto, né? E do meu lado, no nosso lado ali da banca, tá começando uma empresa, é um café e um restaurante café que vai ter, é uma nutricionista que está colocando junto com uma psicóloga e elas encomendaram, eu fiz um descanso de panela um pouquinho maior e a Miriam e a Ana Paula me disse assim, eu preciso das tábuas de frios. Você consegue fazer? Então, nós vamos fazer as tábuas de frios para o restaurante. Mas daí não posso pôr madeira, por causa da cola. Vai ter que ser porcelanato ou vai ter que ser cerâmica, alguma coisa nós vamos ter que ver também isso, porque sai todas as tábuas de frios, que aqui na região é bem comum isso, né? Do restaurante, do café-restaurante delas, vai sair pela minha mão. Mas algumas canecas, porta-suculentas, que elas estão mandando fazer as canecas para mim cortar e fazer as porta-suculentas para a decoração do café. Então, tem bastante trabalho pela frente aí. A respeito da tábua de carne de frio, só tem que tomar cuidado com o rejunte. Se vai pôr alimento direto ou vai pôr alguma coisa em cima, ver o que não é tóxico para não contaminar o alimento, tá? Tem que ter só essa preocupação com o alimento que vai... O azulejo, assim, não tem problema. A minha preocupação é em relação ao rejunte. Mas parabéns, Rose. Tem muito trabalho que você vai ver. Um chama outro, que chama outro, que chama outro. Quando faz com carinho, com bonito, do jeito que você está fazendo, vai ser um sucesso, com certeza absoluta. A Fernanda está falando, e se colocar um vidro em cima? Também pode ser. Um minutinho que eu vou desligar o ar-condicionado, porque eu estou sentindo a minha voz aqui já querendo falar. Sabe, Fernanda, a gente até comentou sobre isso. Eu tenho a minha mesa da cozinha, quando eu mandei fazer, eu pedi para o marceneiro fazer um rebaixo da altura do azulejo. Então, a minha mesa de cozinha, ela é de azulejo, eu nem pensava em fazer mosaico. Mas eu vi uma mesa da Brahma num shopping da vida aí que andei passando. E cheguei em casa e disse, vamos fazer a nossa mesa da cozinha. Achei o jeito. Então, mandamos fazer a mesa da cozinha. Fizemos um rebaixo que dá bem certinho o tamanho do azulejo, a altura do azulejo. E daí, rejuntamos. Praticamente não tem rejunto. Mas também não coloco comida diretamente em cima da mesa, né? Por isso que a gente conversou aquele dia com a Ana Paula de ter um vidro fininho, a gente pode fazer mais um rebaixo nele, vamos ver como é que vai fazer, vamos fazer uma moldura, mas vai ter que ter bem provável que seja um vidro em cima assim. Tá certo. E, como eu não canso de dizer, nós não criamos só um curso juntas no Mosaico, nós criamos uma comunidade juntas no Mosaico.
e onde nós reunimos mulheres diferentes que aprendem as técnicas, assim como a Rose, divide os seus sonhos, os seus propósitos. A Rose tem inspirado muitas mulheres, se inspirou em outras mulheres, e é muito gostoso tudo isso. Eu ver a participação das alunas, o sucesso da comunidade. E tudo isso. Eu gostaria que você comentasse um pouco como está sendo para você essa experiência na comunidade, juntas no Mosaico, aquela mulherada engajada e apaixonada pelo mosaico moderno. Como é que é para você participar dessa comunidade? Eu gosto muito da comunidade, porque a comunidade ela é um socorro. Além de ser um socorro, ela instiga a gente, né? Eu trabalho com mídia, então, por isso que eu digo, eu posto porque eu quero que as outras pessoas vejam. E eu coloco isso também no grupo, né? Porque eu também acho que isso pode incentivar principalmente as alunas novas, ou as que não são novas, mas que ainda não desenvolveram muitos trabalhos, né? Começaram, mas deram aquela paradinha, isso também é normal, cada um tem o seu momento de vida, né? E precisa ser respeitado isso. Então, eu gosto muito do grupo. Eu divido muita coisa no grupo. Eu me cuido para falar de mosaico, para falar só de mosaico. Porque às vezes a gente dá aquela titubeada, né? Aquela resbalada de dedo, mas o grupo é muito bom. O grupo te ajuda, o grupo te ensina, o grupo te esclarece, ele te orienta. Além de você ter uma infinidade de ideias, né? Porque cada um nós temos um grupo que ele é do Brasil inteiro, tem Mato Grosso, tem Maranhão, tem Rio de Janeiro, tem várias de São Paulo, tem Rio Grande do Sul, tem Santa Catarina, enfim, né? Tem Minas, tem a Bahia, tem Salvador, né? Tem gente lá do Salvador, Mara. Mas isso tudo anima a gente e faz com que a gente busque melhorar, porque você, ao postar no grupo, você sempre fica com com aquele sentimento, né? Será que vão gostar? E quando vem, ó, legal, gostei, isso enche a vida da gente e isso anima a continuar. Isso é muito bom. Você tem uma outra aluna, várias delas, mas uma delas que eu olho com muito carinho é a Joicemi. Ela fez aquela bicicleta fantástica, né? Agora ela ganhou um ateliê, vai ser a minha próxima agora, porque num apartamento de 110 metros eu estou na garagem. Antes, antes eu tinha bastante espaço, agora eu tenho um espaço reduzido. Mas no decorrer do processo aí a gente vai ganhando tempo. Mas também quero dar os parabéns para ela, porque o que a Joicemi fez, não pela bicicleta, mas pelo ateliê, eu acho que esse é um querer de muitos que estão naquele grupo. Então, ela está conseguindo realizar o sonho de muitas mosaicistas, projetos de mosaicistas, porque é isso que eu acho que eu sou um projeto, né, que tem pela frente aí. Parabéns a todas por participarem, por contribuírem, por estarem junto com a gente. E eu não posso deixar de dizer, de dar os parabéns para você, Denise, que tem uma paciência. Eu digo que é uma paciência de Jó, né, conosco, essa mulherada junto não é fácil, né? E coordenar tudo isso, você, a Fernanda e a Flávia, que são 3 guerreiras aí, junto com toda essa mulherada, falando de mosaico 24 horas por dia, porque já vi postagem às 3 da manhã. É isso mesmo. E é isso que o curso online permite, porque no curso presencial você fica restrito à sua região, né? Agora, é a vantagem de você ter um curso online que você pode atender qualquer lugar de qualquer cidade. E tem muitas pessoas que acham que não dá para aprender com o curso online, que acha difícil.
Você teve alguma dificuldade nas Hum. aulas? Como é que foi para você aprender trabalho manual Não tive com dificuldade nenhuma, Denise. A minha dificuldade, às vezes, é ter... Eu gostaria de ter mais horas do que 24 horas, sabe? A minha dificuldade é essa. Eu sempre fui pilhada. Não adianta dizer para vocês. Eu sempre fui pilhada. Então, para mim, eu tenho que estar sempre em atividade. Sempre. Eu estou revendo as aulas. Hoje de manhã eu dei expediente na loja de artesanato, que lá a gente divide os expedientes, né? Então, hoje foi minha manhã, amanhã também eu vou para lá. E hoje eu revi as aulas da janela. Porque eu quero fazer uma janela, que vão começar lá por fevereiro, possivelmente, maior. Já tenho a janela da casa, que tiraram a casa do lado da minha ali. Ganhei uma janela do dono, então eu vou ter uma janela tamanho original para mim fazer. Então, o muro é grande, daí ela não fica perdida, né? Ela precisava de alguma coisa maior. Então, eu quero começar essa janela no começo do ano que vem, possivelmente fevereiro, março, para mim não entrar no inverno. Quero terminar ela antes do inverno. Então, eu estou revendo as aulas. Eu não tive problema. Eu posso não ter feito o revestimento do vaso que está no curso com a tela. Mas eu fiz o revestimento com a tela nos vasos aqui do escritório, sabe? Não fiz o vasinho pequeno, porque a minha proposta, desde o começo, foi maior. Foi adequar o meu ambiente. Então, eu vou fazer o vaso pequeno para uma flor, para minhas orquídeas? Vou. Mas eu vou primeiro terminar os meus muros. E depois é mais fácil, né? Então, eu já comecei com coisa grande. Eu comecei com porcelanato. Me arrebentei as mãos no começo. Com ferramenta, tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Ontem eu cortei... Chegou o bico de pato. Ontem eu cortei um espelho. 2x2. Quero aplicar numa parte do muro ali que eu preciso acabar. Eu quero fazer um contorno de espelho. Ontem à tarde foi corte de espelho. Porque a ferramenta também precisa isso. Precisa você sentir ela, adequar ela na mão. Ver exatamente. Cortei errado? Muito. Cortei alguns errados, sim. No separar, risquei na riscadeira, que eu tenho uma riscadeira de pedreiro, é grande. Para cortar porcelanato, eu preciso dela grande, gente. Então, risquei na riscadeira, precisa saber a leveza da mão também para não estourar o espelho. Então, tudo isso é experiência, é técnica, é fazer. Algumas colegas me pedem, né? Como é que você faz tanta coisa? Gente, eu faço toda a tarde. Toda a tarde eu faço alguma coisa em mosaico. Toda a tarde. Por quê? Porque eu preciso calibrar a mão. Quando eu vou para o muro, eu preciso ter a mão calibrada. Lá eu não posso errar. Na mesa eu posso. Entendi. Tá de parabéns, as suas coisas estão lindas. Você não tem nada para mostrar aí do que você levou para a exposição? Você levou alguma coisa aí para mostrar para a gente? Não tem, mas eu tenho uma coisa para mostrar que eu fiz o rito tirar da parede. Vou pegar. Gente, esse é o meu número 1. Esse foi o primeiro que eu fiz. Quando chegou as pastilhas, e eu olhei tudo aquilo, e eu me encantei com aquilo, e ele me disse, faça um número para êxito, foi isso que eu fiz. E isso eu tenho no escritório, porque é um lugar que eu venho também diariamente, e eu olho ele todo dia para olhar ele e dizer, eu melhorei. Eu estou muito melhor. É isso mesmo, tem que guardar. Esse é o número 1. A moedinha do tio Patinhas é esse aqui.
Parabéns. É isso mesmo. E a gente tem que guardar, porque a evolução é certa. A gente vai dominando as ferramentas, vai melhorando os cortes e vai ficando cada vez mais caprichado, vai entendendo melhor a lógica de encontro das peças. E você tem algum recado para as mulheres que ainda estão namorando o mosaico moderno? Eu não sei se é recado, mas eu digo assim, ó, eu me encontrei no mosaico. Eu fiz um pouco de artesanato, fiz um pouco de tudo, tá? Mas com o mosaico foi um pouco diferente. Porque eu não entrei por um estresse. Eu não entrei porque eu precisava diluir algum problema. Eu entrei porque eu queria mudar alguma coisa de onde eu iria morar. Se desse certo ou não, não sei. Mas tá dando. Porque eu estou gostando daquilo que eu faço. Eu estou treinando. Tudo isso é treino, tudo isso é diário. E o mosaico, ele te dá uma amplitude de atividades que você pode fazer. De uma mandala num MDF, por mais fino que seja, ou por mais grosso que seja, você pode chegar ao vidro, a revestir peças de vidro com o mosaico também. Então, além dele ser decorativo interno, ele pode ser externo. Entre, venha conhecer. É isso que eu consigo te dizer. Porque eu sou muito feliz naquilo que eu faço. Um dia eu tenho uma escadaria externa aqui, que não é a escadaria que eu fiz, que essa é dentro do meu muro. Tem uma escadaria externa que sai do escritório pela rua, dá no apartamento que fica em cima, né? Que tem um desnível de 6 metros. Essa escada, ela é assim mesmo. E um dia pedi para falar com o prefeito foi meu ex-patrão, né? Foi meu gerente quando eu trabalhava na Perdigão, na antiga Perdigão. Pedi para falar com o Borga, eu disse, Borga, eu quero revestir o muro da rua. Se você quer inaugurar uma escada bem legal e um muro bem bonito, troque os esgotos da rua. Tem certeza, Rosilson? Tenho certeza. Se você trocar os esgotos, eu faço o muro e eu faço a escadaria. E o muro vai ter a primeira capela da vila, que foi meu pai que ajudou a fazer. Vai ter a escola que eu estudei, que foi a primeira escola da vila. Né? Era vila antes, hoje é bairro. O moinho que está de pé, que é uma casa com mais de 70 anos. A casa de pedra, que hoje não existe mais e já me mandaram foto. Então eu quero fazer no muro as primeiras instituições históricas do bairro onde a gente mora. Ele me olhou e disse, deixa eu ver tua mão. Ele não me disse nem que sim, nem que não. Ele só me disse, deixa eu ver tua mão. E eu estava ainda com a torquês, fazendo o muro, eu estava com as mãos bem machucadinhas. Mostrei para ele, mão de pedreiro, Rosinha, mão de pedreiro. E você me ajuda, troca os esgotos porque eu vou fazer. E ele vai trocar, sabe? Então, eu tenho um trabalho diferenciado, sim, mas que dá prazer. Diferenciado, sim, porque faz com que a minha casa fique melhor. Diferenciado, sim, porque o sorriso da Aurora, que comprou, a Aurora foi a que comprou a mandala do Espírito Santo. Quando ela viu o sorriso que ela deu, encheu o coração das pessoas que estavam ali. Porque ela tem o ambiente certo e ela encontrou a peça certa para o ambiente dela. E isso é bom para ela e é bom para quem faz. Fazer mosaico é dar prazer a si próprio e ao outro que vai receber. Vem junto. Vale a pena. Que lindo, Rose. É bem isso daí. É presentear com originalidade e fazer exclusivo para aquela pessoa. Às vezes você já faz pensando nela, ou como o caso da Aurora, ela se identificou com aquela peça. Isso é muito gratificante para a gente. E eu vejo que você está muito estimulada, você mudou a sua vida antes do mosaico, depois do mosaico. O que você diria assim que mudou
Você se sente mais realizada? Você pretende parar de trabalhar na editora? O que você pode dizer assim? O que mudou na sua vida pessoal, familiar? Seu marido te O meu marido me apoia? apoia muito, em tudo. Se eu falar dele, eu faço pecado. E para os amigos íntimos, eu digo que ele é ruim, me bate, me surra, me xinga. Porque a gente não deve falar bem do marido, né? Vai que, né? Mas não, ele é um homem fantástico, me ajuda, me apoia, me compreende, me entende. Eu já disse para vocês que eu sou elétrica, né? Tô sempre ligada em 360. Mas o mosaico mudou um pouquinho disso em mim. Por mais que eu faça rápido, as meninas me dizem, mas você é muito rápida. Eu não acho isso, mas enfim, por mais que eu faça rápida, que eu seja rápida, o mosaico me deu paciência. Hoje de tarde eu fiz comecei a fazer uma outra moldura que vai para o outro apartamento, ficou muito legal no meu, então vamos pôr no outro, fazer o composê, fica bonito. E para fazer a moldura eu tenho que escolher. Fiz o projeto, vou fazer diferente, escolher, fiz o projeto, escolhi todo o material. Comecei a colar as pastilhas de cristal. A pastilha de cristal, ela precisa de tempo, porque ela corre. Se correr daquela madeira ali, se foi. Então, eu demorei uma tarde toda para colar e voltar com a pastilha para o mesmo lugarzinho que ela precisava ficar. Eu só vou rejuntar amanhã. Depois eu colar o porcelanato, porque ele fica mais alto. Para dar o passepartout da moldura, né? Para fazer o passepartout da moldura. É. Depois disso, eu tenho que deixar secar novamente o porcelanato que eu vou colar para depois rejuntar. Para depois fazer a impermeabilização. Então, para fazer uma moldura, eu demoro 5 dias. No processo anterior, Rosi processo anterior, eu não iria esperar 5 dias nunca para ter uma peça para mim. Eu iria dar um jeito de fazer antes, ou colocar um secador, um ventilador, sei lá o quê. E hoje não, hoje eu espero. Tanto que eu sei que o Mapa Mundi está bonito, que todo mundo me fala, que chama atenção. Ele é visto da onde ele está, do muro que ele está, 2 quadras abaixo daqui. Se você olhar, você vê o azul do Mapa Mundi, o azul e o amarelo. Tem muita gente que conhece esse. E eu fiz ele, eu demorei 90 dias para fazer. Por que eu demorei 90 dias? Porque era porcelanato duro, porcelanato de piscina, que não é simples de cortar. É duro. Eu não tinha a dupla força, eu não tinha alicate. Eu cortei com alicate simples de pedreiro. Então, eu sofri muito para fazer. Eu demorei pelo sofrimento. E eu aprendi pelo sofrimento que não é na velocidade que eu queira, mas é na velocidade que precisa. Esse foi o maior ensinamento que eu tive fazendo mosaico. Outros, né? Todo mundo se integra, todo mundo... A minha filha sai para comprar pastilha, o presente de Natal, presente de Páscoa do ano passado foi pastilha de mármore, que a Silvia me deu. A Ângela acha modelos. Ontem achou um IP em mosaico para me mostrar, porque eu quero fazer uma araucária em IP na frente da casa. Eles entrelaçados. Então, cada uma acha alguma coisa horrível. Põe os ganchinhos, fura porcelanato, põe nas paredes, tá sempre junto. Foi no mercado de Natal e ficou comigo lá, falava de mosaico mais do que eu quase. E daí as pessoas passavam e diziam, você que faz? Ele olhava e disse, não, ela. Porque com aquela riscadeira que eu levei grande, a grande maioria que passou lá dos homens, né? Sabem o que é a riscadeira, sabiam para que é. E a primeira coisa que eles pediam é, você que faz, né? Não, ela. Daí ficou um aparentado, mas tudo certo. Muito obrigada, Rose. Foi um prazer mais uma vez ter você aqui participando.
contando da sua experiência de vida, da sua experiência em mosaico. Quero agradecer mais uma vez a sua participação. Nós já estamos conversando há bastante tempo, a gente nem vê o tempo passar. Então, se você quiser dar um tchau para o pessoal, nós já vamos encerrar a live logo. Gente, já falei que chega. Beijo. Tchau. Obrigada, Denise. Um abraço. Obrigada a você mais uma vez por tudo. Muito obrigada ao seu marido que te apoia, que é uma coisa fundamental. E eu quero lembrar todas vocês que estão me assistindo, que são minhas alunas, que nós teremos um encontro exclusivo pelo Zoom na sexta-feira. Vai ser um encontro para a gente desejar um Feliz Natal, mostrar um trabalho novo que eu acabei de fazer para vocês. Então, vai ser muito gratificante ver a carinha de vocês aí no nosso encontro de sexta-feira. E para as pessoas que me acompanham nas lives, nós teremos uma live no sábado, como é de costume, às 14 horas, e eu vou mostrar o mosaico que eu concluí essa semana, que ficou um mosaico bem bonito também. Então, um beijo no coração de todas vocês. Mais uma vez, obrigada, Rose. Foi uma live bem estimulante, bem motivadora para mim e para todas que gostam do mosaico moderno. Um beijo no coração de todas vocês. E se você não me segue no Instagram, basta você procurar por Denise Mosaicos. Eu estou no YouTube e também no Facebook. Ok? Então, um beijo no coração e para as minhas alunas até sexta-feira e para você que ainda não é minha aluna, até sábado, se Deus quiser. Um beijo. Eu vou encerrar por aqui.